que todos nós nascemos com pelo menos 2 animaizinhos dentro de nós, né? Nós temos o lobo, que o Hobbes dizia, o homem agressivo, o homem violento, o homem que quer ganhar pela força, e nós temos um cordeirinho, um carneirinho, pacífico, bonzinho, né? Então, qual é o animal que vai se desenvolver? Talvez nós tenhamos de conviver com os dois. Mas qual é que vai ficar mais forte? Qual é aquele que vai prevalecer, que vai orientar a sua vida? É aquele que a gente alimentar melhor. Então, se todo dia a gente dá um bife para o lobo vai ficar cada vez mais forte, né? Então, e como é que a gente dá bife para o lobo? Tendo raiva, né? Tendo ressentimento, tendo inveja, querendo falar mal dos outros, né? Fazendo fofoca. Então, aí a gente está aumentando o lobo, fazendo o lobo ficar mais forte. Você está dando vitamina para o lobo. Agora, se a gente começa a ser bom, né? A tentar ser bom, você querendo ou não, você vai alimentando o cordeirinho. De repente o cordeirinho está mais forte, ele vai mandando na sua vida e o lobo fica sem espaço, o lobo fica lá no cantinho dele. Né? Quando a gente começa a viver tudo junto, a gente começa a se estranhar, né? E a gente começa a se ofender, e a gente começa a se agredir. Então, aí começa a surgir essa necessidade de haver o quê? De haver segurança, de haver polícia, né? E precisa haver justiça, que é o equipamento encarregado de resolver os conflitos. Então, as pessoas brigam, as pessoas se ofendem, as pessoas descumprem o contrato, né? Falam assim, pode deixar que eu pago. Todo dia 15 eu vou lá e pago. Primeiro mês ela paga, segundo mês não vou pagar, não. Né? Não paga. Aí a outra, o que ela faz? Antigamente, as pessoas reagiam com a sua própria força, com os seus próprios meios. Não paga, vou lá, dou um soco, né? Quebro uma coisa, então eu levo alguma coisa que ele tem para me satisfazer, para me compensar da dívida que eu não recebi. Então isso dá margem a uma bagunça geral, né? Generalizada, se cada um faz o que quer. Então, no atual estágio da nossa civilização, no momento que a gente vive, as pessoas acreditam que o melhor é entregar para um terceiro, imparcial, a responsabilidade de decidir essa briga, esse conflito. Então, isso se chama justiça. Não é? Então, o DNA, que foi descoberto nesse projeto Genoma Humano, mostrou que não há ninguém diferente de ninguém, nós somos idênticos. Todo mundo é quase que cópia do outro. A única coisa que a gente pode até estranhar é que nós não somos muito diferentes dos demais animais também, né? Então isso deve mostrar para nós que todos têm a mesma condição de chegar até onde a sua vontade levar, né? Só nós dependemos de uma ferramenta só, da nossa vontade. Então, o que eu quero ser? O que eu quero fazer da minha vida? Como é que eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? E só nós que podemos limitar a nossa competência. Eu posso ir até onde eu quiser, né? Isso é muito importante que vocês tenham ideia e estão vivenciando um projeto interessante. Vocês não estão naquelas salas de aula. Alguns já devem ter passado por uma escola em que fica essa coisa aqui, ó, um falando e os outros tendo que ouvir, ficar quietinho, né? Não rende isso. Você precisa participar, você precisa produzir, você precisa ter oportunidade de falar. Então, vocês têm que aproveitar bastante essa experiência, não é? E se a gente conseguir melhorar o mundo,
vai chegar um momento que a gente vai precisar de menos prisões. Vocês têm ideia do que São Paulo gasta com prisão? A leitura permite viagens pelo mundo inteiro, você vai conhecer lugares que você nunca viu mediante a leitura, você vai entrar na consciência de pessoas que já existiam há tantos e tantos anos, vocês vão entrar no íntimo do pensamento dela mediante a leitura das autobiografias, das histórias, etc. A leitura é aquela que permite que você viaje sem pagar passagem, sem ficar perdendo tempo em aeroporto, né? A leitura permite tudo isso. Então, a leitura é a mesma coisa que crescer em conhecimento, que você vai ficar um gigante se você, à medida que você lê. Quanto mais você lê, você mais cresce. Isso é importante. A gente quer crescer até o limite possível, né? Boa sorte a todos, parabéns ao professor Braz e à equipe dele que mantém esse projeto bonito. Eu estou às ordens também, se eu puder responder alguma pergunta que vocês queiram fazer, tá bom? Eu queria perguntar para você como você se sente sendo uma autoridade. Olha, eu me sinto, assim, como tendo muito mais responsabilidade, né? Eu vivo repetindo isso, o pessoal que me escuta até aborrecido, já de tanto que eu falo. Nós somos empregados do povo. Nós temos um patrão. O patrão é o povo. Né? E nós temos que prestar contas ao povo. Nós temos que fazer o melhor possível para justificar que o povo nos pague o nosso salário. Né? Então, a visão, a concepção de autoridade, ela tem que ser assim, a serviço do povo, não uma autoridade para ser servida, para mandar, para ter poder, para abusar, não é verdade? Toda Turmalheiros, vamos lá. Esse sim é um... Você já tinha vindo aqui? Tudo bom? O doutor Malheiros é um desembargador, Antônio Carlos Malheiros, ele é uma pessoa fabulosa. Já conheci ele? Né? Não. Então, esse sim. Agora eu nem posso mais falar. Ele sim é um exemplo de autoridade que oferece todo o seu talento, que é enorme, né? O seu devotamento, a sua capacidade de trabalho, a sua inteligência para os outros. O Dr. Malheiros vive para os outros e é um exemplo, uma pessoa realmente paradigma para nós. Né? Então, eu estava contando, Malheiros, que nós não precisaríamos, talvez, ter um excesso de justiça, como nós não precisaríamos de excesso de prisões, né? Se nós educássemos as pessoas para que elas pudessem resolvendo os seus próprios problemas, debatendo, discutindo. Isso também é devolver o protagonismo, devolver a personalidade. Né? Se a gente conseguir trazer ideias de cidadania, né? Para o pequenininho em diante, a gente vai ter um futuro melhor. Né? E o futuro está nas mãos de vocês todos. Está nas mãos de vocês todos. Eu me recordo que quando eu cheguei na faculdade de Direito, logo no primeiro ano, eu reuni 10 colegas de classe e nós fomos trabalhar com crianças e com adolescentes num lugar muito pobrezinho, né? Que é o Bororé, lá na região de Parelheiros. Durante 10 anos, nos fins de semana, aqueles estudantes de direito, meninos e meninas, nós ficamos ali trabalhando com crianças, com reforço escolar e passando ideias de cidadania, né? Naqueles tempos difíceis que a gente atravessava no país, que era um período de ditadura militar muito feroz naquele momento, onde o simples fato de estudantes de direito
né, que por si só já eram tidos como subversivos, estarem entre as pessoas mais empobrecidas, a gente já era fiscalizado, vigiado. Mas nós permanecemos lá 10 anos. E há 3 anos atrás me emocionei muito, porque eu voltei naquele local e eu percebi uma coisa notável, o óbvio, né? Aquelas crianças e adolescentes haviam crescido e haviam se tornado gente fantástica, né? Líderes comunitários, e foram exigir do poder público tudo aquilo que eles tinham direito. Nesses últimos tempos, eu tenho ouvido falar palavras que vêm do judiciário que até então não tinha tido acesso: dosimetria, embargos infringentes. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, não sei se é impressão minha ou se desse distanciamento que tem no sistema judiciário, quando é uma relação de julgamento de rico, de um tipo de classe, e quando esse julgamento é para as classes menos favorecidas, para nós de periferia. Então eu queria que vocês passassem como que é essa relação, se é uma impressão, se isso existe, e qual que é a dificuldade de superação, se de fato isso acontece. Eu acho que a sua percepção é muito real, né? Deve ser a sensação de toda a sociedade. Agora, não há uma explicação única. Eu tenho certeza que nós somos 4 juízes, não vai haver coincidência de explicação. Tanto que eu gostaria depois de ouvir o Dr. Maieira, doutora Fátima e o Dr. Jaime. A minha percepção pessoal é de que nós temos uma justiça muito sofisticada, ou seja, nós enfeitamos muito com um sistema que deveria ser um solucionador de conflito, certo? Nós começamos a elaborar com muito apuro, com muito esmero a ciência jurídica, então virou alguma coisa que distancia a população do sistema. Agora, essa percepção que você tem, ela é fruto, na minha modesta opinião, do capitalismo desenfreado. Ou seja, nós estamos num regime em que Sua Majestade, na verdade, é o dinheiro, não é? E o dinheiro recruta as melhores inteligências, ou seja, os advogados mais preparados, mais talentosos, mais eruditos, mais respeitados, são aqueles que podem e ganham muito dinheiro. Agora, também tem uma análise sociológica, filosófica aí, que é a questão do pluralismo. Nós somos uma sociedade complexa e pluralista, então todas as opiniões elas podem ser sustentadas com igual fervor, né? No Supremo Tribunal Federal fica 5-5 numa questão, né? E todos com razões sustentáveis. Por mais que você possa criticar, você fala, não, mas está bem fundamentado. Então, eu acho que o problema é que a sociedade brasileira considera a justiça um lugar de iniciados, de especialistas, e ela não participa. A sociedade que deveria falar, eu quero uma justiça dessa forma, quero uma justiça que funcione. E aí, simplificar um pouco o sistema que nós sofisticamos demais. Acho que não respondi, mas enfim, é o que eu sinto.